Bom dia, gente! E aí, como vocês estão? Eu estou aqui, vou fazer a apresentação porque ela merece. Vai, já começa. Eu estou hoje aqui para fazer o Café com Astrologia com ela, maravilhosa astróloga, super conectada com os cosmos, a minha amiga maravilhosa, Viviane Baldassi. De novo. Ai, gente. Eu acho que eu gosto de fazer essa live só para ter essa apresentação. Não precisa nem de terapia. Não, esse é muito bom. Inclusive, nós estávamos aqui falando, pessoal, quem gostaria de uma live à noite, a gente fazendo uma vinhoterapia. Vamos falar ao vivo. Não, mas ao aí vivo. é presencial. Presencial. Nossa, já pensou, gente? Um evento presencial com a gente, duas capricornianas loucas, mas falando sobre o universo, hein? Num bate-papo super descontraído. A gente vai chamar uma amiga que é assim com os vinhos. Assim com os vinhos? Nossa! Aí ainda temos que chamar alguém assim também com os doces, né? Pra ter uma degustação. Fala, Badalo! Bom dia, gente. Bom dia. Vamos hoje... Hoje não tem café. A gente já tomou. E a gente hoje tem água com gás. Se alguém tá servido... Gente, a Viviane Baldassi está tão chique, não sei. Ela está super diferente depois desse... ano novo astrológico que entrou. Nós falamos falamos mês passado, né? Falamos dele. Na verdade, a gente vai fazer um mês já que a gente fez live. Gente, né? Hoje é dia 26. 26, nós fizemos no mês passado. Gente, já é final de março. Tem dias que eu me dou conta como o universo tá acelerado, Tá né? acelerado. Como é que vocês estão? Passaram bem o mês de fevereiro? Porque foi um mês assim... Mês no de março. Você vê como é que eu tô louca. Março. Gente, assim, o mês de março, ele teve vários altos e baixos, né? Depois, quem estiver assistindo, ou que for assistir depois, é legal até fazer uma retrospectiva. Assim, é bom fazer todos os meses, né? Essa retrospectiva de como foi o seu mês, como é que você entrou, como é que você tá saindo desse mês. Isso é muito legal da gente fazer, ainda mais para quem é cristão. Esse mês a gente está vivendo a quaresma, né? Exatamente. Que termina exatamente agora com o final do mês. Então tem todo um período aí que são os portais, misticamente falando, que estão abertos. Então é muito legal da gente se observar. Não, e mais do que isso, né, Vivi, é o que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que a gente fofoca bem, é mesmo trazer uma reflexão sobre o mês que passou, né, que você me mostrou um trabalho que você faz, e aí traz aquela reflexão sobre o mês, como você passou, senão a gente fica realmente sempre nesse automático, né? A vida passa e a gente não percebe, né, gente? Quando você se dá conta, aquilo já passou há tanto tempo que você vai perdendo. Isso faz a gente desativar a nossa memória. Exatamente. E hoje, no mundo tão acelerado, né? E olha que Urano não chegou ainda em Gêmeos. Ele chega agora no final de abril, mas ele não chegou. Quando ele chegar, eu tô pensando, ou o negócio vai ficar muito lento, porque ele vai fazer o efeito rebote. Meu Deus! Os piscianos, então, coitados. Ou o tempo vai acelerar, né? Porque, assim, mais do que já tá. E aí, por conta disso, a nossa memória, ela tá uma memória, não sei se... Tudo bem, eu tô na pré-menopausa, né? Sim, então também tem umas coisas confusas acontecendo com a minha cabeça. Tem muita coisa acontecendo, mas esse é o papo para a noite. Tem uns nevoeiros, assim, que de vez em quando acontece. Mas eu acho, assim, a gente tá tendo um momento de muitas informações. A gente já tem falado sobre isso aqui. Informações muito rápidas, né? Coisas muito shotzinhos, muito rápidos. E com isso a gente esquece da nossa própria vida. Exatamente. A gente está muito recebendo um conteúdo externo e verificando tudo que está acontecendo externamente. E a gente esquece desse olhar mais profundo, interno, e de buscar as nossas memórias e as nossas referências. Isso. Entende? E aproveitando isso, esse gancho que a Vivi trouxe, gente, eu já vou puxar um pouco da sardinha pra mim, né? Pode puxar. Não, que é justamente esse é o meu trabalho que eu faço toda segunda-feira nas lives Café com Gi, que é pra gente poder parar, pra começar a nossa semana às 7 horas da manhã, pra gente trazer essa reflexão, esse olhar pra dentro. Eu sempre faço ali uma conexão, um trabalho de elevação de frequência, alinhamento de chakra, pra quê? Pra gente começar a semana olhando para o que precisa ser olhado e a gente elevando a energia para a gente começar a semana melhor, né? Então, nada melhor do que a gente aqui com a live com a Vivi, estamos trazendo informações sobre o universo, né? Que é para a gente também ter esse olhar para dentro, mas entender o que está acontecendo fora, porque esse chamado é que faz a gente olhar para dentro também, né, Vivi? Tá tudo interligado.
E esse mês de março, ele teve muito esse pedido, né? Quase que uma convocação. Porque a gente teve um céu muito pisciano, né? Mas assim, absurdamente muito pisciano, com uma convocação, porque a cabeça de dragão, né, que é um aspecto do céu, um eixo kármico, está em peixes e vai ficar até julho. Então a gente está num grande chamado de olhar para essa espiritualidade e só reforçando, quando a gente fala do espiritual, não é só o místico, o esotérico, os espíritos, né? É isso tudo, muito, né? Também, mas é o artístico, é o nosso comportamento, é tudo aquilo que fala da nossa psique. Então é esse auto-olhar, essa autoavaliação, esse sonhar. Eu achei uma coisa muito interessante nesse mês de março, que tinha esse pedido muito forte de vamos voltar a sonhar, né? Assim, vamos voltar a se conectar com esse imaginático, esse lugar, esse campo que parece que não é real, mas que é. Né? Esse sonho, né? Esse ato de dormir. Então, esse mês de fevereiro, ele veio muito com essa demanda. Março. Estamos com fevereiro, né? Tá no carnaval ainda, né, Viviane? Não. Esse mês de março, ele veio muito com essa dinâmica, o que derrubou muita energia. Né? O que fez a frequência energética aumentar e diminuir muito, até porque, entre um grandes parênteses, né, está acontecendo uma guerra gigante no mundo, e aí isso tudo deixa todo mundo, né, obviamente, muito apavorado, receoso, o medo domina. E essa frequência, né, ela chega até a gente, nessa energia densa, e né? muitas informações, né? Algumas bastante fake news, outras especulações, outra teoria das conspirações, outras reais, porque a gente nunca sabe o que é real e o que não é real, ainda mais quando o Mercúrio está em peixes. A gente teve a retrogradação de peixe, do Mercúrio em peixe, praticamente o mês de março inteiro, né? A gente falou disso. Que terminou agora, né? Terminou dia 20. Sexta-feira, no dia do Ano Novo Astrológico. Então, assim, e o Mercúrio ainda está em peixes, ele está aqui. Ele continua em peixes, ele só sai ele sai no início de abril. Então, assim, agora tem todo esse lugar, né, de você tá aqui, mas daqui a pouco você não tá mais. A gente avoa, né? O pensamento avoa, assim. Eu tô super assim. Hoje você tava assim, né? Total, não, eu tô assim já tem uma semana. Gente, eu tô totalmente avoada, assim, e bem, mas eu tô bem. Só que eu tô muito avoada, eu tô tendo que pisar na terra o tempo todo pra aterrar. Falar, meu amor, vamos aterrar. Esse mês de março, ele teve muito essa energia. E que isso, na verdade, assim, todo ano a gente tem, porque todo ano a gente passa pelo portal pisciano, né? Na verdade, a gente entra em contato com as 12 forças zodiacais, os 12 signos. Então, principalmente quando o Sol adentra um signo, ele vai ficar ali durante um mês, e esse um mês, essa energia está muito vibrante, foi o que aconteceu em março com o Peixes. A gente teve uma lua, a última lua nova, então a gente ainda está nessa lunação. Então vamos lá, sexta-feira passada a gente teve ano novo astrológico, e aí o Áries começa a fazer todo um novo ciclo, né? Ele começa no zero, aí ele vai fazer toda a volta, que é de 360 graus. Ele começou sexta-feira, a gente está recém-chegado. Só que existe uma energia já ariana, o céu que estava totalmente peixes já começa a ir mais para a energia de Áries. Isso é interessante a gente notar, mas verdadeiramente, com todas as forças arianas, ele só chega quando a Lua fica nova em Áries. Que é quando? Que é... Te peguei agora. Me pegou. Não, eu tô cheia de cola, porque... Não, mas é isso aí. Eu não tô decorando. É 17 de abril, a lua nova. Então, só dia 17 que realmente a gente pode sentir que começou um novo ano, seria isso? Eu acho que a gente até já dá pra sentir, né? Lógico. Mas assim, de fato, né? Porque aí lá o peixe já não vai estar reinando. Porque o Mercúrio, ele sai, vai pra Áries... O Marte tá em peixes, depois ele também vai para Áries. Entendi. Então, o céu começa a sair totalmente dessa influência pisciana e vai ficar só a cabeça. E vamos pra ação. E aí a gente vai pra ação. Mais ou menos entendido isso? Ficou, gente? Alguma dúvida? Que aí a gente tem uma força. Não dá pra dizer que não tá já evidenciado, né? Porque sim, o Sol já tá em Áries, a Vênus tá em Áries, o Saturno tá em Áries, Netuno tá em Áries, já tem uma galera em Áries. Mas ainda para uma névoa netuniana, né? Netuno é o regente do peixe. Então, ainda paira sobre nós
uma brisa, uma vontade às vezes de se desconectar e só ficar silêncio, só sonhar, sabe? Em contemplar, não que isso seja ruim, pelo contrário, isso é maravilhoso. Só que às vezes isso no excesso atrapalha a ação, que é o movimento ariano. Então a Áries pede, bora, né? Força, agiliza. A Áries atropela, a Áries executa. Então tem um pouco disso. A gente entra, abril, né? Que é quarta que vem? Abril? Abril, Nós estávamos até falando da lua cheia na quarta-feira. Que é a Semana Santa, né? Semana que vem. Então a gente começa a Semana Santa ali no finalzinho. Dia 31, é isso, dia 1º, quarta-feira. E aí a gente começa a olhar para esse novo mês que vai ser abril, já pensando nessa energia de execução. Deixa eu só fechar a porta ali, gente. Vai lá, gente. Enquanto isso, bom dia para todo mundo que está entrando, para as pessoas que irão entrar depois. Pessoal, se vocês tiverem alguma... Me chama. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente. A Vivi foi atender. Ao vivo é muito maneiro, né? A Vivi foi atender. Tava falando meu microfone? Acredito que a gente escutou tudo que a senhora estava falando lá, dona Baldassi. Gente, coisa de casa, desculpa. Mas é isso, é café com Gia, café com astrologia. Ainda bem que eu não falei nada de proibido. Mas a gente tá querendo saber quem é, Vivi, que chegou. Ai, gente, minha máquina, coisa da vida de virginiana, minha máquina de lavar quebrou. Maravilhosa. É isso, eu gosto do ao vivo porque é isso, né? É a vida como ela é. E aí eu não tive outro horário pra arrumar minha máquina. Tá tudo certo, Vivi. Deixa eu passar o calendário do mês de abril. Só pra... Manda ver, Olha Vivi. Lá. Então, dia 30 de março, a Vênus, ela entra em Touro. A Vênus está em Áries, a gente falou da mudança dela. E aí passou o mês inteiro com ela em Áries, esse mês de março. E agora no finalzinho do mês ela entra em Touro, aonde ela mora. Porque Touro é regido pela Vênus. Então é um momento o abril, né? É gostoso porque o abril vai entrar com 500 mil coisas. Mas ele entra bem com menos do que março, né? Sim, março foi muito mais intenso. Vai ter uma energia mais leve, né? De movimento. E o abril, ele fala, ele vai dar aquela vontade dos prazeres, sabe? Assim, da satisfação das coisas. De me sentir mais confortável. Lógico, isso não é para todo mundo, mas essa energia vai estar no ar, né? Então ele pode o desejo de fazer uma coisa gostosa, de comer uma comida gostosa, de ir num lugar agradável, ou de mudar o colchão da minha cama porque não tá muito confortável. Quero ficar mais confortável. Sabe? Eu quero uma roupa, exatamente. Vou trocar um pouco meu guarda-roupa porque essa roupa não tá muito, essas roupas minhas não estão mais confortáveis. Gostava de roupa colada, gosto de roupinha mais larguinha. Então é sobre se sentir confortável. A Vênus Touro, ela é uma Vênus muito do prazer da matéria. Exato, a gente até falou isso ontem na nossa aula, né? Ela é do prazer da matéria, assim. Ela quer o que é bom, né? Lógico, ela não vai ficar desmedidamente, assim a gente espera. Mas ela vai lembrar pra gente do que é bom e prazeroso. Então, a gente já começa o mês com uma notícia boa, né? Eu já estou Gente, eu tô total nessa energia. Tem que tomar cuidado, porque também ela fala de grana, de dinheiro. Estourar o cartão aí. E aí é estourar o cartão, né? Tipo, depois resolve, né? É tudo tão fofinho, né? Assim, é tudo tão gostosinho. Eu preciso, eu mereço. Aí não, eu mereço, o cartão chega então. Mereceu. Mereceu, inclusive, ficar endividada, né? Não, então só toma cuidado com esse excesso. A gente fica brincando aqui, mas é só atenção. E ela não vai durar muito, porque no final do mês de abril, 25, eu acho, de abril, ela já vai entrar em Gêmeos. Então ela não vai ficar 30 dias. Esse lugar do que é bom, o que é gostoso e o que é prazeroso, né? Esse cuidado também, o prazer com os prazeres do corpo também, isso também é importante. É bom pra gente cuidar do corpo, né? Fazer coisas prazerosas, exercícios que deem prazer, assim. Não é só aquela de impacto, né? Da obrigação de ter, sabe? A força, porque enquanto ela tava em Áries, por exemplo, se a gente quiser comparar, essa Vênus em Áries é aquela que dói, vambora, tem que doer mais, sabe? Crossfit, bora. E agora a gente vai já pra uma coisa mais gostosa, confortável, uma yoga. Que, na verdade, atividade física é confortável. Não sei, né? O pessoal fala a canoa havaiana, né? Fazemos também juntas, né, gente? A canoa havaiana e a hot yoga. É tranquilo
nada, não tem nada é gostoso pela natureza. Fica repetindo. 13 para um lado, 13 para o outro, 13 para um lado, 13 para o outro. Contadora oficial. Porque agora eu sou... Você é maravilhosa. A gente tá remando e eu já fico 1, 2, 3... E eu lá, viajando na natureza. Gente, ser Capricórnio não é fácil não. Descobrem seu talento até na hora de contar. Você vai remar e as pessoas querem ouvir sua voz. Maravilhosa. Não, mas é sobre isso, né, Vivi? De trazer dessa leveza. Né? Mais conexão. Né? Com si. Exatamente. Com tudo. Depois, no dia 1º de abril, a gente tem uma lua cheia em Libra. Também não sei se vocês lembram da gente falar que desde o ano passado as lunações estão desencontradas, né? Então a gente está tendo lua nova no signo e a lua cheia, que deveria ser no signo oposto, ela não está sendo. Só o ano que vem que vai voltar a ser. Então a gente teve uma lua nova em Peixes e a lua cheia vai ser em Libra. E olha que interessante, porque Libra é quem rege essa Vênus também, né? Aliás, Libra é regido por essa Vênus, assim como o Touro, e a Vênus vai estar lá em Touro. Então tem realmente esse pedido aí de olhar com mais prazer para a minha vida, para as coisas que me compõem e para as minhas relações. E você acredita, então, que de repente pode surgir uma insatisfação e daí você vai buscar esse prazer? Pode ser. Tipo, às vezes aquelas coisas... Esse lugar de estou fazendo algo que já não me traz mais prazer, então a gente pode, de repente, considerar essa situação de deparar com o que já não me dá mais prazer para eu buscar novos prazeres? Sim, pode ser. Tendenciar isso? E se a gente, com certeza, e se a gente pensar na lua que veio nova, né, que é essa energia que fica de trabalho das nossas emoções piscianas, dentro desses nossos sonhos, né, que essa lua leva a gente a sonhar, essas resoluções que ficam na nossa psique, quando ela vai explodir, né, na plenitude dela lá da lua cheia, que é quando ela vai botar o fruto para fora, aquilo que a gente colocou como sementinha lá na lua nova, a gente tem uma explosão na lua cheia, quando aquilo brota. E aí brota em Libra, que é esse signo que fala do relacionamento íntimo e da sua relação com o outro. Então também tem uma mensagem aqui do que é ilusão? O que eu estou vivendo é uma ilusão? O que eu sinto em relação a esse outro é uma ilusão? Será que isso é real ou eu que me iludi? Né? É o enxergar talvez o outro, seja esse outro quem for, de uma maneira mais real. Porque o peixe sempre solta uma névoazinha, né? Então, uma olhar ilusão. para as nossas relações de uma maneira real e harmoniosa, porque Libra também vai falar dessa harmonia, dessa diplomacia, desse equilíbrio. Então, buscar olhar para os nossos relacionamentos de uma forma mais harmônica e equilibrada, né? E será que esses encontros, o que eles despertam em mim? Será que esses meus encontros, eles me fazem evoluir ou eles me fazem estacionar? Será que essa relação que eu me encontro é uma relação que eu estacionei, que nós estacionamos, ou será que ela faz a gente ir para frente? Eu junto com Aires, né? Então isso pode ser num casamento, num namoro, numa amizade mais próxima que você tenha, numa sociedade, numa parceria de trabalho. Às vezes a gente precisa se questionar, né? Sim. Então assim, o que será que a gente está construindo aqui que tem o quê de espiritual? Será que isso aqui, né? O que a gente está vivendo com isso? Então, isso pode ser um dos temas que a gente olha durante esse mês, certo? Certo, tô aqui refletindo. Estou aqui bem apreciando. Isso vai acontecer, na verdade, assim, no dia 1º, né? Dia 1º agora, que dia é uma abril. quarta-feira, que é a Semana Santa. Ainda tem esse lugar da Semana Santa que fala muito de uma introspecção. Nossa, e lua cheia, então você vai tem uma explosão de emoções, né? Garoto. Que veio de uma lua que fala muito sobre as emoções, que é Peixes. A gente explode nesse Libra, que de uma certa forma tem a ver com o afeto, com o carinho, né? Com os nossos prazeres. E numa semana onde a gente precisa refletir aquilo que eu quero deixar para trás e aquilo que eu preciso levar adiante.
Porque misticamente, esotericamente, né, um dos possíveis olhares para a Semana Santa, que tem a ver com a ressurreição e a morte do Cristo, né? Então é isso, o que morre em mim e o que renasce, o que eu deixo morrer na sexta da paixão e o que renasce em mim num domingo de Páscoa. E aí, gente? E aí, gente? E aí? Não, e ó, você tá falando tudo isso, eu tô assim, viajando, né? E como é que tudo se conecta. A gente é muito levado, né? Para essas energias. Essa semana, justamente eu fiz um trabalho, olha só, de conexão para esse novo. Só que não tem como nós irmos para um novo levando o que é velho. E como é que a gente entrar nessa conexão de entender o que é que eu quero deixar, né? E foi onde eu até fiz um trabalho com Ho'oponopono, né? Então é muito sobre isso. É até pra gente Legal se perdoar, isso. retirar todas aquelas nossas bagagens que a gente continua levando. Porque a gente fala assim, fica parecendo que é só um relacionamento que você não quer mais. Não, não. São aqueles arrependimentos, aqueles padrões, aquela maneira de uma ser. Uma culpa, né? A gente é muito culpa. cercado de culpa. O ser humano Isso. carrega muita culpa. Decisões erradas que tomei. Difícil, né? Acho que você pode começar a perceber isso quando você está atendendo. Assim, é muito difícil atender atender uma pessoa, né? E ler um mapa dela que ela não tenha nenhum sentimento de culpa. É muito difícil, gente. Né? A gente carrega, Saturno tá aí, né? O tempo inteiro sentado aqui no nosso ombro, dizendo, e aí? Né? E aí? O Saturno agora tá em Áries, então tem uma cobrança muito ligada à minha individualidade, à minha independência. E ainda não tá independente? Que história é essa? Né? Isso tem uma mensagem muito forte. Vai ficar quase 3 anos ele pendurado na gente, dizendo assim, ué, você ainda é dependente? Você ainda precisa do outro? Financeiramente, emocionalmente, socialmente, né? Porque o Ares é a independência. Tudo bem que o Saturno ali no Ares, ele dá uma diminuída no ritmo ariano, né? Porque ele diz, pra que a pressa? Calma, eu quero estrutura. É os 3 porquinhos. É a história do 3 porquinhos, né? O Ares é a casa de palha, é a casa mais rápida de fazer. E o Saturno diz, não, meu querido, senão ela vai cair. Eu quero de tijolo e cimento. Então, assim, né, as coisas a gente precisa estar observando. E esse lugar de tirar a culpa, gente, isso é essencial. Essencial. Você sabe, Gia, fazendo uma pausa aqui astrologicamente. Vamos fofocar o Ho'oponopono, ele é uma técnica que eu, particularmente, eu fiz o curso há muitos anos atrás, em 2017. E foi muito interessante, foi na época da minha separação, foi muito interessante, foi muito legal. Muito mesmo, mas eu nunca fiquei fazendo. Eu conheço muitas pessoas que fazem a prática dele, né? Como um mantra, assim. E as pessoas têm resultados excelentes, né? Eu utilizo sempre que eu sinto que eu preciso, né? E depois que você aprende e realmente introduz isso na sua vida, não é que eu uso sempre, mas eu uso quando eu preciso, quando eu sinto que eu tô indo para um novo ciclo, mudei de trabalho, uma finalização de algo, e até no dia a dia. Tipo assim, eu tô no trânsito e alguma coisa aconteceu que eu fico, né? Então, se eu tenho noção de que essas responsabilidades sobre o que eu sinto é minha, né? Então, ali automaticamente eu já limpo esse padrão inconsciente ou esse sentimento que nada mais é do que... Aí é foda, né? Porque a gente... Desculpa, gente, mas é porque as situações, elas vêm e elas fazem você imergir aquilo que tá dentro de você. Então, automaticamente, quando você tem consciência sobre isso, você já quer limpar. Então, ali, eu já mantro, eu faço a mais simples, que é sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E eu começo mantrando, que é o quê? Eu me perdoo por sentir todo aquele sentimento, eu tô dizendo que eu me amo, entendeu? E que eu sou grata por tudo que tá acontecendo, porque assim eu consigo ver e eu consigo limpar. Então, você vai fazendo toda essa limpeza, tipo assim, não vamos deixar acumular a poeira, sabe? A sujeira. Que é tipo uma lua escorpião, né? Que segura, e quando sai... E aí é isso. E quando eu realmente tiro para fazer especificamente essa limpeza, né, que é a oração original do Ho'oponopono, que é a que eu fiz na live, e eu aconselho vocês muito a assistirem, que é o episódio 17 da live Café com Gi. Dessa semana, né? Dessa semana. Tem lá todo um trabalho, tá fortíssimo. Então, assim, eu estou sob essa energia e é muito interessante que você fala assim, gente, não é possível que isso realmente, de fato, tenha um efeito, né?
E ela faz, sabe? Ela faz, ela entrega. Isso aí é uma técnica havaiana, né, gente? Isso aí, na verdade, foi criado para eliminar os conflitos entre as tribos. Então, eles entenderam que aquilo era importante. E que acontecia, né? E que acontecia. Era fato, né? Fato. E depois que você entrega, você vê as situações, elas irem para onde elas precisam ir. Não é que as coisas acontecem magicamente. Não, as coisas, elas voltam para o estado que elas precisam estar. Porque às vezes quando nós estamos muito carregados, muito densos, né, dessa frequência, energia negativa, todas essas máculas que a gente vai acumulando, a ansiedade por um novo, a gente bloqueia a prosperidade, a gente bloqueia um relacionamento novo, a gente bloqueia de sentir a felicidade como um todo. Então é daí, esse lugar. Então é muito importante a gente entender esse movimento que a Vivi está trazendo sobre essa questão do novo, sobre refletir sobre o que eu quero, o que morre, né? Morre aqui e o que renasce, quem é essa pessoa, né? E é muito legal fazer essa reflexão, gente, e entender como eu faço para limpar isso. Essa é uma das técnicas. Você percebe, assim, então é interessante a gente usar isso nessa semana, né? É bem interessante se a gente pensar nisso, Não é? entrar essa semana fazendo o Ho'oponopono. Assistam lá pra gente entender como é que faz. E aí automaticamente ainda fiz a elevação de frequência, que ou seja, pra gente poder ir Ir para uma além, vibração além. Porque a vida, eu sempre falo muito sobre isso, assim, a vida tá sempre dando oportunidade pra gente, astralmente, né, energeticamente falando, da gente recomeçar. O tempo todo. Sempre, assim, sempre tem um aspecto no céu que fala, libere. O que solte. parece com o que a gente escutou hoje na remada? A próxima remada. A próxima remada. Aquilo me marcou muito, sabe? Enquanto nós estamos fazendo a remada, né? E aí, assim, é muito erro para uma remada certa. E é isso, mas você tá ali, tá na oportunidade. Então, olha como entrega tanta a vida, se vocês prestarem atenção, gente, em tudo que vocês fazem. Ela tá o tempo todo mostrando algo para você que você precisa olhar. Isso me chamou muita atenção. Eu já tinha escutado várias vezes, mas ele hoje enfatizou de uma forma, e eu tava tava viajando, né? E eu falei... Ele falou que a remada é um esporte tão legal, né? Assim, tão benéfico, que ela dá a oportunidade de você acertar no próximo passo. Na Sempre. próxima remada. Você tá ali, então, errei. Assim, você erra, mas você tem a oportunidade em seguida, em menos de 1 segundo, de você fazer de novo e tentar fazer o certo, né? Então você erra e você... E é a vida, Vivi. Pode estar sempre tendo essa oportunidade de acertar, exatamente. E é a vida. E se você... Aí vamos entrar num devaneio aqui, né? Se você reparar direitinho, as situações vêm e às vezes a gente amargura o arrependimento, a frustração, porque a gente fica com medos e receios de tentar de novo. Né? De pedir desculpa pra você, quero tentar de novo, quero dizer pra você que eu errei, mas o ego, a vaidade, e o outro nos permite e o outro não no viver sentimento isso. também de tipo, não quero mais papo, não quero ouvir. Então, tem gente que tudo bem, se você até entende que a pessoa fez tanto, você fala, gente, deu, né? Deu. É outra mas tem história, gente que né? nunca errou. É a primeira vez que aquela pessoa cometeu um deslize e você já vai, sabe, tão leve. Não deu oportunidade pra próxima remada. Isso é interessante porque nesse mês agora de março, Marte vai entrar em Áries e aí o bicho pega, né? Eu acho que é um exercício constante também, né? Da gente exercitar realmente na prática a paciência, a tolerância, a empatia, né? Eu acho que a gente vem sendo muito convidado a isso também. Porque tá todo mundo entrando. Sim. Tá todo mundo no seu processo de evolução, né? E se eu também não te dou uma oportunidade, né? Até o recomeçar não é só pra mim. Tô te dando uma oportunidade também da gente... E as relações, você tá falando de relações. Que tem a ver isso com eu e o outro, né? Que é essa lua que a gente vai ter cheia em Libra, que com certeza mexe, assim... Na verdade, essa lua tem tanto esse lugar de mexer com os relacionamentos, seja eles, né, de um para um, mas também me veio uma coisa aqui, né, desse outro olhar do Libra, que tem a ver com os conflitos, né, com as resoluções de conflitos, e a gente tá nesse baita conflito por conta da guerra. Então, assim... Não sei, né, gente? Poderá botar uma coisa mais forte, assim. Tomara que isso tende a se resolver, né? Tomara que isso se resolva.
porque o Libra, ele é aquele que vai tentar o tempo inteiro manter a paz, né? Então ele faz de tudo para tentar resolver os conflitos e encontrar a paz. A gente falou disso quando a gente falou de Marte em Libra. Mas quando ele vai entendendo que a paz só é alcançada através de uma guerra, de uma destruição, ele diz, ok, então vamos lá, Áries, que é o signo oposto. Destrói, né? Desculpa. Então, assim, a gente vai ter essa lua que vai ficar muito vibrante em Libra e depois a gente tem o Marte que entra em Áries. Se a gente pensar na questão do que está acontecendo no mundo, é um pouquinho intenso esse período. Então, que a gente consiga levar bastante os pensamentos para fazer que utilizem esse Libra para tentar realmente resolver esse conflito, né, gente? Porque senão, talvez as coisas sejam levadas a uma destruição, né? Não destruição do mundo, tá? Mas uma destruição do que está acontecendo ali dentro. A gente realmente estar atento, né, a estas informações e elevar a nossa frequência, gente, elevar a nossa energia pra gente não ser levada por ela. Né? Bom, continuando. O Marte entra em Áries no dia 9 de abril. Então, a gente, logo em seguida, né? A gente começa, então, eu tô até aqui repensando, epa. Porque aí esse Marte em Áries, ele tá dentro da regência dele. Áries é regido pelo Marte, então ele tá super em casa, super aceso e super pronto pra começar a executar. Então, pensa, lembra que eu falei que o Áries tá vindo, ele tá vindo, mas nem todo mundo tá junto dele ainda. E a partir do dia 9 de abril, já a própria regência desse Sol vai estar em Áries, que vai ter essa regência desse Marte que também está em Áries. Então aqui a gente tem uma força muito grande para impulsionar, para ação, né? Principalmente ação. A gente fica mais enérgico, com mais energia. Tem que tomar cuidado também para não virar autoritário demais, brigão demais, porque a gente fica muito bélico, né? Tomara que o mundo tome um outro rumo, porque senão o conflito tende a ficar pior, né? E os nossos conflitos internos e externos, então que a gente consiga também resolver os nossos conflitos, para que quando esse Marte aí, a partir do dia 9 de abril, entre, a gente não saia distribuindo farpas e pontapés e socos, né? Às vezes é preciso, mas se a gente pode entrar no movimento libriano de tentar fazer com que as coisas sejam resolvidas, né? Porque às vezes a gente evita os conflitos e não resolve. Exatamente. A gente engana, a gente tapeia, a gente bota pra debaixo do tapete. E isso é só adiar. Porque uma coisa que eu não resolvo agora, algumas coisas até se dissolvem sozinhas, mas outras, dependendo do grau e o teor do problema, não resolve. Evitando o inevitável. Exatamente. Então, assim, às vezes o conflito é muito necessário. Como vai se dar esse conflito? Porque na maioria das vezes a gente está sempre muito inflado e aí os conflitos viram grandes discussões, brigas, né? Acalorados. A coisa vai muito para uma violência, que é esse Marte em Áries, é um Marte violento. Então, a energia desse mês de abril, ela tem toda essa tônica da Vênus lá em Touro, né? Falando dos prazeres, falando do mundo, do mundo da matéria, né? Uma coisa mais afetuosa, mas por um outro lado, a gente tem um outro planeta que está dizendo, vambora, gente, tiro, porrada e bomba. E os dois podem conflitar, né? Ou para eu defender os meus interesses, dos meus prazeres, eu vou brigar, sei lá. Então tem uma coisa aí que também é meio impactante, né? Temos que tomar cuidado quando a gente pensa a nível coletivo ou quando sai do interno e vai para o externo. Depois a gente tem Mercúrio em Áries. Tá vendo como é que o mês vai começando a vir? Aí dia 15 de abril, Mercúrio entra em Áries. Aí, gente... E aí? Conta pra gente. Aí, um Sol em Áries, com Marte em Áries, com Saturno em Áries, o Netuno em Áries e o Mercúrio Áries, é um negócio assim, pensei e falei. Nossa, vai sair... Entendeu? Assim, impaciência, intolerância, zero filtro. Então é uma tendência, lógico que nem todo mundo vai cair nesse lugar, porque tem a ver com o nosso mapa, mas no mundo a energia que vai estar rolando é pensei e falei, pensei e fiz, pensei, agi,
E esse pensei, assim, é até meio, né? Porque nem pensa. Eu pensei. É sentir, fui. Não, e aí bota ao contrário também. Na hora que você viu, a pessoa pensou e me falou. Então, assim, eu Né? vou receber, né, aquela coisa que você às vezes escuta e fala assim, gente, mas tinha necessidade dela falar. Gente, pra Comigo? que isso? Ela falou pra dessa que essa forma, agressividade? né? E às vezes você vê que eu tenho, às vezes, apesar de eu ser uma pessoa, né, que tendo a ficar mais calma, mas eu tenho um posicionamento no meu mapa que é um Sol-Marte. Então, o meu Sol é do ladinho do meu Marte. E às vezes eu sou meio ariana, sabe? Quando eu vejo... E a cara mais... Né? Então eu sinto inflar dentro de mim. E aí eu acho o seguinte, tem coisas, de novo, que são importantes que sejam assim, por isso que a gente fica assim. Pro mundo, isso vai ser muito complicado, acho, né? Então, se essa guerra se estender com esse Áries entrando ali muito forte a partir do dia 15 e logo depois vai ser a Lua Nova, dia 15 é a Lua Nova, acho que dia 17, não, 15 é o Mercúrio, 17 é a Lua Nova. Então, se isso não se resolve até o dia 17 de abril, gente, o céu vai ficar hiper inflado. Hiper inflado. É como se no céu chamuscasse o fogo, sabe? Assim, cheio de faíscas. Vai ficar mais aflorado sabe? Aquela mesmo. fagulha. E a fagulha, assim, a fagulha não tem problema. Tá, deixa ela pegar numa folha de papel. Deixa Olha o ela pegar na incêndio. sua pele. Olha o incêndio. Né? O incêndio na floresta, ele é causado, às vezes, por uma fagulha. Uma fagulhinha de fogo que, puf, causa um incêndio que ninguém consegue apagar. Então, a partir do dia 17, isso vai ficar muito forte. Eu posso manipular essa energia, né, alquimicamente falando, e fazer isso para coisas, botar meus projetos, realizar uma atividade física, assim, eu acho que para todo mundo sempre é muito importante a atividade física, mas com esse céu, quando ele fica muito ariano, isso vai ser essencial. Até pra colocar essa energia pra fora, né? Porque essa explosão. senão você vai ficar todo mundo muito reativo. Porque se eu tô reativa, ela também tá reativa. Você também tá reativo. Então, se a gente começa a se esbarrar, daqui a pouco a gente tá igual o cachorro, sabe? Ai, que Cachorro loucura. que vai andando na matilha, tá todo mundo junto, bonitinho. De repente... Aí, não é assim? Então, a gente vai... A tendência do ser humano, a partir do dia... Por isso que eu Agora? medito. Por isso que eu medito. E né, tá arriscado no meio da meditação você brigar com o que você vê. Puta. Pô, tá de sacanagem. Um elefante cor-de-rosa no meio da Ah, meditação. na moral, gente. acabou, chega, acabou a meditação. Né, então... Não, o pior é que eu fico imaginando esse negócio, tá foda. Mas é isso. Porque, entende? Então, olha só. A gente tá vindo de um momento muito... E a gente vai entrar num momento... É uma outra energia. É quase uma outra frequência de música. É como se a gente viesse... Rock and roll, foi pro rock and roll, de repente. Metálico, né? Metálico. Eu botei o rock and roll. Aquela coisa, ou esse eletrônico, que não é o eletrônico gostosinho. Ah. É aquele batistaca mesmo. Aquele cara que vem com aquela guitarra. E aí aquilo te infla, né? Se você vai numa pista de dança, o seu corpo automaticamente ele reage àquele, é instinto. Então, o que acontece quando esse mês de abril for ficar muito ariano? O Áries é muito instintivo. Ele é muito reativo. Pô, Vivi, mas não dá pra fazer diferente? Dá, mas ó, tem que ter muita consciência. Ai. E aí, gente, a Entendeu gente o porquê sabe da live, né, gente? que a gente não vive num país, No mundo no mesmo, mundo né? de muita consciência. Nós mesmos que achamos que temos muita consciência, em vários momentos a gente se pega agindo totalmente sem consciência, não é? Quem nunca? Quem nunca faz uma ação que você fala, gente, como é que eu falei isso? Porque, né? Ou alguém te mostra uma coisa e você fala, gente, eu nunca tinha percebido isso. Por quê? Nossa consciência está em expansão. Ela não está pronta. Se a gente tivesse com uma consciência super Nem tava expandida, aqui. no caso a gente não estaria aqui, né? Assim, e não iria ao banheiro e fazer número 1, número 2. Porque, né? Isso diz que somos humanos. E que, né, assim, precisamos muito ainda evoluir. É verdade. Então, gente, ó, não é pra apavorar ninguém, né? É só pra gente ter consciência de que o mês de abril, ele não entra simples, né? Ele tem uma energia de ataque, de contra-ataque. Porque mais às vezes do que atacar é o contra-atacar. Porque a reatividade é isso, né? A pessoa muito reativa, ela já reage e o outro te chamou de bonita e você nem escutou.
Exatamente. A pessoa te falou bonita, você bonita por quê? Quem é você pra estar me chamando de bonita? Que Não, eu só intimidade falei é que é essa bonita. eu te dei? Ah, o bonito, é. Né? Ou então querida de quem? Quem é você pra me chamar de... Você me conhece da onde? Não é isso? Gente, eu já vi pessoas fazendo isso. É, não, sim. As pessoas são carinhosas e a pessoa... Né? E aí, dependendo do seu mapa, dos seus signos, né? Da onde você tem o seu Marte. Então, a galera que tem Marte em Áries, muito cuidado. A galera que tem Marte em Capricórnio, muito cuidado. Meu Deus. A galera que tem Marte em Escorpião, muito cuidado. A galera que tem Marte em Câncer, muito cuidado. Porque são Martes naturalmente muito reativos. Ai, Né? O Marte Capricórnio, ele até parece que ele não é reativo. acho que é o meu. Mas que ele é. É assim, ele é estrategista, ele respira e vai pra estratégia, mas isso também é uma reação. Então cuida, gente, cuida porque o mês não tá brinquedo, não. Não tá brinquedo, né? Parece que eu vi você falando sobre isso em março também. Aí você tá falando. É, mas o mês, porque o março ele tinha uma coloração diferente, né? O mês de março, ele porque tinha uns eclipses, tinha o um Mercúrio retrógrado. ele tinha é como se ele tivesse um violeta, assim, um lilás para violeta. Uma transmutação. Sabe? Ele tinha uma coisa meio das estrelinhas, então a gente ia e vinha. Esse agora é vermelho. Esse agora é vermelho. Entendeu? Entendi. Ele é um mês vermelho. E aí, 24 de abril, a Vênus vai para Gêmeos. E aí começa a dar uma diminuída. E depois... Mas isso aqui eu vou falar agora, mas a gente deixa para a próxima live do mês que vem. Que é Urano, depois de 7 anos ele vai mudar. E Urano é quem rege Aquário. Ele é aquele planeta que quebra os padrões, que torna as coisas diferentes. Inesperadamente, de uma hora para outra, as coisas acontecem. Sabe aquilo que... Eu não achei que eu fosse te encontrar e de repente a gente se encontra. O inesperado é uma energia uraniana, entendeu? Isso pro final do mês. Isso já no finalzinho de abril. Mas a dinâmica inteira do mês de abril vai estar muito nessa tônica do Áries, né? Esse peixe se diluindo, saindo, e esse Áries chegando com força total. E a gente tem que estar muito medindo essas forças para a gente não se ferir e se machucar. Também tem isso, né? O Áries é aquele momento em que eu vou cortar cebola, eu me corto. Eu vou passar num lugar, me rasgo, me machuco, sabe? Porque a gente fica muito estabanado, porque a gente fica com uma pressa, uma urgência. Tá sempre afobado, né? Tá sempre querendo fazer rápido, pra ontem. Né? Tudo ao mesmo tempo, né? O meu tempo é quando? Sabe aquela coisa assim? E aí isso a gente às vezes se machuca, né? Se atropela, né? Se lesiona, se atropela, né? O trânsito, o Marte em Áries é um momento que o trânsito fica super complicado, as pessoas começam a bater, os carros começam a pegar fogo, as pessoas começam a brigar. Ter atenção, gente, no trânsito também, né? Sabendo disso tudo, né? É isso. Então... É só isso, gente. Só isso, tá, gente? Assim, mas eu achei bem tipo, tirando isso. É abril, gente. É abril, 1º de abril. Temos feriado, tem feriadão. A gente já começa o mês com feriado. 1º de abril, que é mentira. Depois porque a gente é tem tudo uma outra emenda lá que vai ser Tiradentes com São Jorge aqui no Rio, um negócio gigante. Dia 23 de abril. Então, assim... Tem muita coisa pra rolar aí. Nossa, gente, tô assim, tô analisando e pensando tudo que você tá falando. Tô aqui viajando. Eu tô muito... Eu não sei pra onde eu fui, gente, que eu fiquei. Parte boa, que sempre tem, né? Claro que tem, Inclusive, Vivi. a gente já foi falando aqui, mas uma parte muito boa é projeto, gente. Faça o seu projeto. Né? Coloque o seu projeto pessoal pra andar. Pode ser um projeto de trabalho, pode ser um projeto com o seu corpo, pode ser um projeto de uma terapia, né? Pode ser, sei lá, uma mudança do seu estilo de casa. Ele é um mês que vai ser muito bom pra essa energia de início, incentiva. Isso é maravilhoso. Olha só, eu peguei um livrinho dela aqui, O Caminho da Tranquilidade. Eu vou ler um negócio pra vocês. Eu tirei de uma mensagem. Quando somos capazes de reconhecer e perdoar atitudes impensadas que tivemos em nosso passado, nós nos fortalecemos e ficamos mais preparados para dar soluções construtivas aos problemas do presente. A felicidade é sempre um resultado da atividade criativa. Acho que tá muito dentro, né? Muito daquilo que a gente falou do da perdoar, culpa, né? da culpa. É... Porque, olha só,
que vem pra mim aqui agora, né, analisando? Porque como a gente tá com essa, vamos entrar agora, né, com essa energia muito de reatividade, se a gente não olha sobre essas coisas que a gente sente, a gente começa a jogar muito no outro as nossas frustrações. Sim. Então, esse perdoar é um lugar realmente, a gente analisar o que é seu, o que é do outro, né? E não terceirizar aí os seus traumas e jogando pro outro com essa reatividade toda. Exatamente. Né? Isso veio um download aqui. Porque não fui eu, né? Foi o outro que não fez pra mim. Eu sou assim, eu só estou aqui, aí pega lá na cara da pessoa. Só tô fazendo isso porque você é assim, olha isso. Tomar cuidado com isso, olhar para suas Muitas atitudes. informações desse mês, até cansei, gente. Não, é olhar mesmo qual é esse ser que você tá deixando, né? Esse ser que você quer que morra agora. O Ares, ele tem muito a ver com a força do eu, né? Que é a nossa presença encarnada, que não tem só a ver com aquilo que mora lá dentro, que a gente vai dizer que, por exemplo, é a alma, né? Que tem mais emoção, que tem mais padrões, mais padrões repetitivos. O eu, ele é uma energia de ancorar e colocar a gente para a ação daquilo que a gente veio fazer enquanto nossa tarefa encarnatória. Então, esse mês, por exemplo, com essa energia tão forte de Áries no céu, ele vai lembrar pra gente o seguinte: cara, tem uma tarefa aí que é só tua. Resolva. Faça. Não terceirize. Segura a rédea da sua vida, a carta do carro do tarô. Um cavalinho pra lá, outro cavalinho pra cá, né? Então você segura nas rédeas e aí você pega lá o cavalinho branco, pega o cavalinho preto, e você que tem que estar na rédea, no comando da sua vida. Senão um cavalinho quer pra direita e outro quer pra esquerda. E você não anda, você fica empacada. E o carro é essa energia de atropelar, né? De fazer a carruagem andar. Mas ela só anda porque tem um cocheiro que domina. Então é isso que a vida tá pedindo pra você. Sonhou, ampliou, alterou seu nível de consciência, sentiu pra caramba, verificou, olhou pro seu passado, mas agora é a hora de você organizar tudo isso, segurar as rédeas da vida e botar seu carro pra andar. Porque senão, quando acaba, a gente vai falar assim: então, gente, hoje é dezembro, nossa, Gi, como passou rápido o ano. Nossa. E o que a gente fez? Nada. Nada mudou. A gente viveu o que a gente tinha que viver, fazendo a nossa vida cotidiana, que ok, também é uma grande tarefa, mas o que eu fiz de novo? Lembra quando a gente conversou lá de março, de abril, que tinha aquele aspecto tão interessante? O que a gente fez de lá pra cá de diferente? Nada. Então nada vai mudar. E aí eu tô mais agressiva, aí eu tô mais irritada, aí eu fico mais incomodada, muito mais intolerante, porque eu tô com uma energia que eu não produzi, que eu não energia coloquei parada. pra fora. E aí eu fico estagnada. E aí, o que acontece? O corpo, ele padece. O corpo físico, e aí a doença, ele as entra doenças no físicas estado de doença. chegam que chegam. Uma coisa puxa a outra, né? Por isso que eu gosto muito de trazer essas reflexões que a gente vai analisando, né? Você vai esmiuçando, você vai falando: nossa, gente, se a gente deixa realmente as coisas passarem, ela vai se tornando muito grande, aí tudo aquilo que a gente não faz, o que a nossa alma anseia, o nosso corpo, ele vai e responde, ele fala: olha, aí já viu quando as pessoas são paralisadas, não é? Acamadas às vezes, né? Justamente porque fala assim: nossa, gente, mas eu tentei tanto no amor fazer esse ser humano parar pra olhar, refletir. Ainda mais o Saturno estando em Áries agora, ele vai dar essa cobrança das suas atitudes, né? Do seu empoderamento do seu eu, assim, dessa força de atuação. O Saturno vai cobrar de todos nós, vai cobrar o cuidado do corpo físico, vai cobrar o tempo, né? E esse lugar de realização. O que você está realizando para você? O que você está realizando para você? E Vivi, é isso, né? Nós viemos para evoluir. A gente não veio para ficar estagnado, né? Sim. A gente veio para passear um cadinho só, mas estamos a serviço, né, na verdade. Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade, né, da gente evoluir, da gente crescer. Se vocês tiverem algumas dúvidas, depois manda pra gente. Eu vou deixar essa live lá no feed. Depois enviem para as pessoas que vocês acham que precisam receber essa mensagem. Muito importante vocês reverem essa live durante o mês para
para poder pegar umas informações, entenderem o que o universo vem pedindo para você. A astrologia eu sempre gosto muito de trazer aqui na minha página, porque é uma ferramenta que eu considero maravilhosa pra gente, de autoconhecimento, né? Ela não vai falar o que você tem que fazer, ela vai te mostrar um guia que possivelmente você pode ser guiado para chegar aonde você precisa estar, né? Isso. Então, pessoal... Você tem mais um avisinho? Fala. Arianos. Arianjos ou satanares? Tati. Amigos arianos, amigas arianas, cuidem-se esse mês, né? Porque assim, vocês estão fazendo uma revolução solar que vai ser super poderosa com esse Áries na cabeça, né? Esse monte de Áries aí, a galera que tá fazendo agora menos, a galera que vai fazer a partir do dia 9 mais, né? Então assim, cuidem, né? Senão vocês vão se morder, sabe assim? Ou vão ficar tão competitivos que se competem comigo, assim, cuspe a distância. O meu próprio cuspe eu consigo ir mais além. Isso é bem Marte Ares. Cuidem-se, tô falando sério, assim, façam atividade física, vão pro ar livre, bebam muita água, né? Fiquem na água, exatamente, se banhem, porque vocês já são infladinhos por natureza, né? E aí com o céu inflado, cheio de faíscas e fagulhas pegando fogo, vocês são o representante da energia. Então a vida nós somos representantes da energia daqueles signos. Se isso tudo tá acontecendo em Áries, quem é? É o bonitinho da mamãe. Ai, que bonitinho! Os escolhidos para serem o agente da vida nesse momento? Os arianos, né? Ascendente em Áries vale? Sim. Lua Áries vale? Muito, porque imagina a Lua, né? Que é toda essa emoção. Muito. Cauda de dragão em Áries vale? Vale. Quem tem Marte em Áries vale? Muito. Então, cuidem-se. E para quem já é mais esquentado, gente, evitem muita cor vermelha. E para quem é mais devagar, quase parando, utilizem a cor vermelha. Falando um pouquinho, né, de cromoterapia, eu adoro, tô sempre ligada a isso, numerologia, cromoterapia e tal. E até o final do mês, que vai passar assim, gente, ó, ainda mais com Áries no pedaço, o negócio vai... E aí, pessoal, aproveitem, vivam a jornada, curtam, se divirtam durante a jornada. Tudo que a Vivi, a gente traz aqui é justamente para abrir a nossa consciência, para a gente ampliar, para a gente poder fazer a nossa jornada a melhor que a gente conseguir fazer. Se divirtam, se cuidem, né? Trate vocês com carinho. E é isso, não tem muito grandes mistérios, muitas paranoias, né, Vivi? Sim. Vai aprendendo no meio do caminho, entendeu? Errou aí, fui muito reativa, beleza, pede desculpa, toma água, né? Se acalma e segue em frente, entendeu? Segue o baile, entendeu? Vai se divertindo durante a sua jornada, que vai dar certo e a gente sempre vai trazer leveza para a jornada, é sempre o melhor caminho. É isso. É isso, gente. Ai, gente, eu adoro essa mulher. Gente, obrigada, viu? Um ótimo mês pra vocês. A gente vai aparecendo aí com mais dicas e até o final do mês, né? Que a gente vem. Que, ó, gente, é um piscar de olhos. É um piscar de olhos. Já estaremos aqui falando sobre maio. Maio, cacete. É isso. Tchau, gente. Beijo. Mua.